O grande conflito. O grande conflito. Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Desejo que a paz do Senhor possa estar com todos vós. É sempre um privilégio e prazer podermos estar juntos, conectados para estudar a palavra do Senhor. E, queridos amigos, nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Grande Conflito, O Poder Triunfante da Verdade. Já estudamos dois subtemas e agora vamos estudar o subtema 3 deste capítulo. E eu quero convidar-te a unir-se a nós através de inscrição do nosso canal para que receba as notificações quando postamos os estudos e também faça partilha deste canal e divulgue para os teus amigos, partilha dos vídeos, divulgue para as pessoas que tu amas, a fim de que elas conheçam a verdade da palavra do Senhor para os nossos dias. As histórias que estamos estudando são histórias que vêm nos fortalecer a fé, porque teremos que enfrentar o último grande conflito entre Cristo e Satanás, e aí é necessário você estar firme, conhecendo o passado, se preparando para o futuro. Vamos orar para que nós possamos estudar a palavra do Senhor? Eterno Deus, amado Pai, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa que nos concedes de estudarmos a tua palavra. Obrigado porque ainda temos liberdade de estudá-la. Venha abençoar-nos com a presença do teu Espírito e nos dê entendimento. Suplicamos e agradecendo pela graça do Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no estudo passado nós falamos sobre persuadindo o imperador. Nós vimos que Alejandro, aquele que foi indigitado pelo papado ou pela igreja para representar o Papa na dieta, naquela magna assembleia que nós falamos no primeiro subtema desse capítulo, tentou persuadir o imperador Carlos V para poder promulgar alguma lei que pudesse condenar o Lutero e os seus apoiantes, bem como de destruição de suas literaturas. Mas não foi bem assim, não. Hoje nós vamos ver um outro lado usado contra a reforma. Por isso que nosso subtema hoje é valendo-se da eloquência e supremacia. Com o redobrado esforço, insistia Leandro com o imperador sobre o dever de executar os éditos papais. Isto é, tens que executar aquilo que o Papa determinou. Os decretos papais têm que ser executados. Mas, pelas leis da Alemanha naquela época, não se poderia fazer isso sem o apoio dos príncipes. E vencido finalmente pela importunação do legado, Carlos ordenou-lhe apresentar seu caso à dieta. Como nós vimos ontem, ele estava tentando persuadir o imperador. E o imperador sabia que as leis alemãs não permitiam que ele tomasse qualquer decisão sem primeiro ter apoio dos príncipes. Tem preciso ter votos. E então o homem pressionou tanto o imperador que o imperador disse: olha, tens que apresentar o teu caso na Assembleia. E anunciou-se um dia para fazer isso. Foi um dia pomposo para o núncio, para o Aleandro. A Assembleia era grandiosa, a causa ainda maior. Aleandro deveria pleitear em favor de Roma, mãe e senhora de todas as igrejas. Isso repercute o som do Apocalipse capítulo 17, né? As mães das meretrizes. Pois, se você não conhece, abra o livro de Apocalipse 17 e estude aí. A igreja reconhecia que ela era mãe e senhora de todas as igrejas, mas não da igreja de Deus, porque aquela que Cristo fundou na terra, o Senhor é a cabeça dela, né? Jesus Cristo é a cabeça, conforme diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Então, eles deveriam reivindicar a soberania de Pedro perante os principados da cristandade reunidos em assembleia. Mas que soberania? A Bíblia Sagrada alguma vez deu Pedro soberania sobre a igreja? Pedro é a cabeça da igreja? Tudo o que os apóstolos ensinaram é que Cristo é a cabeça da igreja. Mas a igreja romana
reclama Pedro como a cabeça e o Papa o seu representante. Possuía, dizia a eles que possuía o dom da eloquência e ergueu-se à altura da ocasião. É? O Alejandro tinha esse dom de eloquência. Determinava a providência que Roma aparecesse e pleiteasse pelo mais hábil dos seus oradores na presença do mais augusto tribunal antes que fosse condenada. Deus também estava guiando esse processo. Deus estava guiando tudo para que realmente a Roma pleiteasse o seu caso perante aquele tribunal, perante aquela assembleia. E os homens pudessem compreender as astúcias e a maldade da igreja. Porque o Alejandro iria falar coisas que depois, mais tarde, iria ser condenada mesmo pelas suas palavras. Como se diz, o peixe morre pela sua própria boca. Aliás, Satanás faz assim. Ele procura exaltar-nos, mas depois deixa-nos nos condenar a nós mesmos. Bem, com alguns receios, os que favoreciam o reformador anteviam o efeito do discurso de Aleandro, que conheciam que ele era um grande orador. O eleitor da Saxônia não estava presente, mas por sua ordem, alguns dos seus conselheiros ali se achavam para tomar notas do discurso do núncio, ou do Aleandro, né? Ele não podia estar presente e delegou alguns que pudessem tomar nota de todo o discurso. Com todo o prestígio do saber e da eloquência, Aleandro se pôs a derribar a verdade. Acusação sobre acusação lançou ele contra Lutero como inimigo da igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. É isso que ele disse de Lutero. Lutero é um inimigo da igreja e do Estado. Será que Lutero era mesmo inimigo da igreja e do Estado? Pelo contrário, o Estado já estava percebendo que o que ele estava fazendo era algo que a sociedade precisava. Uma reforma. Porque essa sociedade, naquela altura, estava corrupta, estava cheia de criminosos, e esses criminosos tinham o aval da igreja, onde até oferecia perdão a eles, se tão somente comprasse essa indulgência. Lembra do capítulo 7, quando nós estudamos? E este homem levanta, com seu prestígio de eloquência, acusando Lutero de tudo isso. Dizia ele que nos erros de Lutero há o suficiente para assegurar a queima de 100.000 hereges. Uau! A Bíblia Sagrada ensina isto? Seria isto a Igreja de Cristo? A igreja que queima aqueles que não estão de acordo com ela? Se é que tem a verdade? Bem, vamos continuar. E aqui nos diz que, em conclusão, Aleandro esforçou-se por atirar o desprezo aos adeptos da fé reformada. Veja a pergunta: o que são estes luteranos? Como se fossem, são palhas da sociedade, né? Não valem nada. A resposta que ele deu dos luteranos era uma quadrilha de insolentes pendantes, padres corruptos, devassos monges, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com um povo comum a que transviaram e perverteram. Ah, meus amigos, que coisa horrível, né? Quando lhes é superior o Partido Católico em número, competência e poder, veja a arrogância do Leandro. Um decreto unânime desta ilustre Assembleia esclarecerá os simples, advertirá os imprudentes, firmará os versáteis e dará força aos fracos. Uau! Eles confiavam nas forças que eles tinham, no poder que tinham. Isso me faz lembrar a história de Josafá, não é? Que o profeta levantou e disse: olha, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Meus amigos, o inimigo muitas vezes ele tem a tendência de querer nos sufocar com as suas palavras, com as suas ações. E às vezes nós somos sucumbidos por essas atitudes pensando que estamos só. Eu lembro da história de Eliseu, não é? Que quando os inimigos vieram cercá-lo porque achavam que ele é que estava declarando ao rei de Israel onde é que os inimigos estavam. E o servo de Eliseu ficou apavorado. E ele orou a pedir a Deus que abrisse os olhos para ver que há mais com eles do que contra eles. E então, nesse assunto aqui,
o núncio, o Aleandro, ele exibia-se do número, da competência, do poder que a igreja tinha, e ele achava que apenas um decreto da Assembleia seria suficiente. Com tais armas têm sido em todos os tempos atacados os defensores da verdade. É assim que eles fazem. Os mesmos argumentos ainda se apresentam contra todos os que ousam mostrar em oposição a erros estabelecidos os simples e diretos ensinos da palavra de Deus. E realmente, qualquer um que se levanta apontando os erros da sociedade hoje, da corrupção da igreja hoje, da corrupção do Estado hoje, a primeira coisa que vão procurar é se exaltar, que eles são poder, que eles têm mais número de pessoas, que esses que estão falando não valem nada, e procuram denigrir a imagem dos que procuram estar do lado da verdade. Vem aí a pergunta: quem são estes pregadores de nova doutrina? Exclamaram os que desejavam uma religião popular. São indotos, pouco numerosos e das classes pobres. É assim que é tratado aqueles que procuram estar do lado da verdade. E contudo pretendem ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São ignorantes e estão enganados. Quão superior em número e influência é a nossa igreja? Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós? Quanto mais poder há de nosso lado? E, meus amigos, tais argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são mais conclusivos hoje do que o foram nos dias do Reformador. Então, esses são os argumentos que eles usaram e continuam sendo usados até os dias de hoje para levar a verdade abaixo. Mas a verdade vai triunfar. Por isso que o tema do capítulo 8 é o poder triunfante da verdade. Nesses discursos, meus amigos, nesses discursos que Aleandro fez, no próximo estudo você vai perceber que conclusão chegou a Assembleia. Por isso que você não perca o próximo estudo. Faça esforço de assistir. Às vezes tem acontecido falhas do tempo, da hora. Não importa. A qualquer momento você pode assistir o estudo. Ali estará. A dieta percebeu que, afinal de contas, o erro não estava do lado da reforma. O erro estava do lado da igreja. Deus possa nos ajudar e nos capacitar. Meus amigos, fiquem atentos. Qualquer momento que nós levantarmos e erguermos a verdade, teremos oposição. A primeira coisa é procurar nos denigrir. Depois rebaixar a nossa reputação para que possam jogar a verdade por terra, mas ela nunca mais cairá. Porque a verdade é Cristo. Cristo venceu e todos que permanecerem do lado de Cristo vencerão. Veja a astúcia desses homens. Quantos de nós não sofremos esses tipos de ataques? Vamos orar. Oh, amado Deus, obrigado porque o Senhor conduziu tudo para que eles pudessem abrir a boca e pudessem ser apanhados pela boca, como diz o ditado, o peixe morre pela sua própria boca. Ajuda-nos a estar firmes, porque quando vierem esses discursos, se nós não estivermos firmes no Senhor, vamos vacilar. Abençoa meu amigo, a minha amiga. Se há alguém doente, que o Senhor possa trazer a cura, o conforto e o ânimo. Fortalece a nossa fé nessa jornada. Dá-nos a tua paz. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã ou no próximo estudo estaremos aqui juntos e até lá eu quero desejar-te uma feliz tarde ou manhã, não importa o tempo em que você estiver a assistir. Não esqueça de se inscrever, partilhar, deixar o teu like. Isto vai ajudar o nosso canal a crescer e a ser divulgado. Um grande abraço para ti. Deus te abençoe. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.